Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News, nosso programa semanal, nosso podcast semanal aqui do H Plus tá on. E comigo, como sempre, professor Thiago Rosante. Vamos lá, tabelinha aqui que a gente faz toda semana para trazer as notícias ali, os resumos mais comentados e que podem aparecer nos exames vestibulares. A gente ressaltando que a gente não está aqui para fazer fofoca, comentar de futebol, apesar da gente gostar muito, mas isso aí seria um outro programa. Hoje aqui a gente fala sobre assuntos que podem aparecer nos vestibulares. Isso, e também a ideia aqui é aquilo que você falou, né? Fazer um resumão das notícias sem aprofundar em absolutamente nada, a verdade é essa, e como pode aparecer, né? Então... Exato, é uma discussão superficial, porque cada assunto que a gente aponta, se fosse para a gente comentar, daria 20, 25 minutos só sobre o assunto. E aí, literalmente, você precisaria de muitos EPs para os alunos ouvirem. E tem gerado polêmica, o último da PL das fake news. Pessoal poxa, aí vocês abordaram somente um lado e não o outro. Não, calma lá. As notícias bombaram. E na verdade a gente não abordou lado nenhum, né? Exatamente, por favor, corram atrás das informações. Não somos a única fonte. Bem longe disso, aliás. Se você estiver esperando só a gente como fonte, tá ruim, hein? Tá ruim, por favor. Só fiquem atentos e corram atrás aí de repertórios, enfim. Isso é o mais importante, porque para que não seja uma surpresa na hora do vestibular, basicamente. Exato, é isso. Você não fala assim, pô, não ouvi falar disso o ano inteiro, não sei do que eles estão falando, não sei de onde surgiu esse tema para essa questão. Então, fica antenado aí, dá uma olhada nas notícias. Se não tem tempo, ouve o podcast, a gente já traz um resumão ali do que é mais importante, aí você fica mais esperto. Você até tentou, né, com os alunos, fazer aí um esqueminha quinzenado. Mas os caras falam que não, mano, quinzenado não, porque aí é aquela coisa, o podcast fica longo, aí a gente vai cansar, faz uma coisa mais curtinha, faz uma coisa ali mais rápida, todo mundo consome num tempo legal, e a gente também traz ali uma variedade maior de notícias, porque semanalmente a gente pode selecionar um pouco mais de notícia num tempo menor e trabalhar ali apresentando um leque maior de informações. Boa, fechou. Bora para as notícias que bombaram essa semana? O que você trouxe aí de novo? Notícia que bomba não só essa semana, como todas as semanas. Guerra envolvendo aí Rússia e Ucrânia, por favor. Rosante. Vamos lá. Assunto de mais de ano. Mais de ano. Ninguém acreditava, né, que fosse durar tanto, porque era uma disputa meio Davi contra Golias. Você está falando de um segundo maior arsenal nuclear do planeta, a Rússia, contra um irmão menor, a Ucrânia. É aquela coisa, sabe, do irmão mais velho que vai tentar pôr ordem na casa e fala assim, eu vou te bater, hein? Vou te bater. E aí, em um dado momento, o mais novo fala, então vem. Sim. E aí o negócio não terminou bem, né? Porque o que todo mundo achou que ia ser uma loucura da Ucrânia tentar resistir, acabou se tornando um ato de bravura que foi comprado por conta da bravura ucraniana pelas nações aliadas ali da OTAN, principalmente europeias, que não gostaram nada dessa postura russa de imposição do seu desejo por via das armas, tá? E começaram a bancar o apoio bélico à Ucrânia, ou seja, não enviaram soldados, mas venderam armamentos. A preços módicos, muitos inclusive nem venderam, doaram armamentos para que a Ucrânia pudesse resistir. Isso faz com que a guerra já dure mais de ano. E a Ucrânia também começou a desenvolver uma guerra que a Rússia não esperava. Porque essa é uma guerra bem diferente, uma guerra num mundo tecnológico muito, muito moderno. Sim. Você não está falando de guerras como as guerras que aconteceram na Guerra Fria, onde, querendo ou não, a questão territorial ainda importava muito, o tipo de armamento que você tinha importava muito. Hoje os caras fazem guerra, a chamada guerra do videogame, que o cara tá te bombardeando, mas ele tá lá na casa dele, com controle remoto, comandando um drone via satélite, que vai jogar uma bomba na sua casa. Que foi o que rolou, né? E exatamente é essa ação que nessa semana fez esse conflito reacender e gerar uma série de notícias. Porque é aquela coisa, né? Guerra de um ano, as notícias vão deixando de ser divulgadas. Porque todo dia tá tendo guerra. Então todo dia a Rússia vai atacar alguma coisa, a Ucrânia vai resistir, vai gente morrer. Infelizmente é uma notícia que se torna corriqueira e a gente banaliza. Sim. De repente acontece um fato novo que chama atenção. E esse fato foi um bombardeio ao Kremlin, né, cara? O Kremlin, a sede do governo russo, foi bombardeado por um drone. E aí, na verdade, a Ucrânia vem há algum tempo já trabalhando com drones e fazendo bombardeios com drones. Primeiro eram drones para analisar imagem aérea, para entender a movimentação das tropas russas.
Então era o drone espião para você ver, ó, os caras estão vindo por aquela estrada, o número de tanques é tanto, para se preparar. Então aquele fator surpresa basicamente não existe mais. A Ucrânia, inclusive, começou usando esses drones com jovens de 16, 15 anos. Mentira. Que eram recrutados. Caramba. Não para pegar em arma, mas para ser o controlador do drone. Porque são esses garotos que conseguem fazer isso muito melhor do que qualquer soldado ali. Então eles foram recrutados para isso. E a Ucrânia começou a entender que esses drones poderiam ser usados para outras coisas. Como, por exemplo, para fazer pequenos bombardeios específicos em locais onde o exército russo estivesse concentrado, para dissipar a concentração do exército russo e fazer com que o ataque fique menos uniforme, na verdade, né? Então, ou seja, que você dissipe as forças do inimigo. E isso foi fazendo com que eles fossem desenvolvendo cada vez mais utilidades para esse tipo de ataque. Até que chegou esse ataque ao Kremlin. Que seria equivalente a atacar o Palácio do Planalto. Ah, exato. Só que aí tem um agravante, né? Segundo os russos, a Ucrânia não teria essa coragem. Diferente de você resistir e defender seu país, a você atacar a sede do governo do seu grande rival. E lá praticamente no meio do país. Não, ali, dentro da Rússia, a gente sabe que chegar ao Kremlin é uma coisa muito difícil. Aliás, a Rússia sabe muito bem que guerras dentro de casa, raramente ela perde. Historicamente, é o oposto, no fundo, ela atrai a guerra para dentro de casa, paga o preço de lutar dentro de casa com destruição, mas ganha as guerras. E aqui é uma guerra diferente, que é a guerra que estava até então na Ucrânia. O território bombardeado, a zona de guerra era a Ucrânia. A Rússia não tinha bombardeio. A vida na Rússia basicamente continuava normal. E aí, de repente, você tem um ataque ao Kremlin, que chocou um pouco o povo russo. É uma coisa que a imprensa russa, mesmo controlada pelo governo, não tem muito como omitir, porque é um bombardeio ao prédio do governo, e aí muita gente vê. Tem vídeo, foto. Tem vídeo de um monte de gente, então não tem muito como você evitar que, mentira, fake news. Não dá para abafar o caso, aconteceu. E aí os governantes da Rússia vão alegar que, primeiro, isso é pouco efetivo, porque o Putin nunca vai estar exposto ali no Kremlin, no telhado do Kremlin, esperando um bombardeio. O que numa guerra é de se esperar mesmo, assim como os Zelensky não fiquem em locais muito fáceis de serem acessados. E um segundo ponto é que a Rússia falou que a Ucrânia não teria coragem de fazer isso. Que isso, na verdade, tem um dedo e um toque de Washington. Ou seja, foi uma velha cutucada à lá Guerra Fria, tentando jogar a culpa nos Estados Unidos, alegando que eles incentivam a Ucrânia a manter essa guerra e alongam um conflito que não é interessante para ninguém. Tá? O que é verdade. No fundo, se criou ali uma briga entre dois países irmãos, com a mesma origem étnica, com uma história muito próxima, muito similar, e que agora dificilmente você vai ter uma união desses caras novamente num breve período de tempo, num curto período de tempo. Essa ferida vai ficar aberta aí um bom tempo, bons anos, até porque os ucranianos ficaram muito ressentidos com essa invasão russa, mesmo os ucranianos que eram pró-Rússia, hoje já não defendem muito esse tipo de movimento, justamente porque é uma coisa que é muito ostensiva, é muito violenta, morre muito civil, o país está destruído, a economia está muito abalada, ou seja, os danos colaterais são enormes. Sim. E a guerra não está nem perto de acabar. E aí você gera hostilidades entre as pessoas dos dois países que realmente não podem mais se encontrar nas ruas, gerou assim, uma animosidade muito grande, a ponto de na semana passada você ter deputado da Ucrânia num evento diplomático na Turquia, saindo no soco com um russo que estava lá representando a Rússia, porque o russo simplesmente decidiu, num ato de... não sei nem a palavra que eu posso usar, de ousadia, de prepotência, e tomar a bandeira da mão do deputado ucraniano. Só que o deputado ucraniano viu aquilo como uma ofensa, quase como um ataque ao seu país, querendo ou não, um símbolo pátrio, a sua bandeira. E aí saiu na porrada com o russo, saiu desferindo golpe a lá UFC e foi tapa na orelha, tapa na cara, soco no nariz, a ponto do russo ficar atordoado ali e não entender muito o que estava acontecendo, porque ele achou que foi uma reação muito superior ao ato que ele tinha tomado. Só que é um momento onde os nervos estão à flor da pele entre ucranianos e russos. Ou seja, ali não dá mais para você ter brincadeira de nenhum tipo, muito menos um ato hostil desse tipo, que pode gerar animosidades e a violência física, como foi o que aconteceu entre diplomatas, representantes diplomáticos de nações. Diplomacia bombando. Exato. A Ucrânia já entrou na OTAN ou não? Não entrou, né? Porque aí seria a gota d'água. Então, aí seria a gota d'água. A Finlândia já foi aquela coisa. Se a Ucrânia hoje desistisse, a Finlândia sabe que ela seria um alvo muito grande por esse desejo de entrar na OTAN.
E a entrada oficial da Finlândia na OTAN e possivelmente a Suécia também faz com que a fronteira da Rússia com as nações da OTAN Não tem a quase que cortina ali. dobre. E isso faz com que a Rússia fique muito exposta, porque ela tem uma área muito grande possível de defesa no caso de uma hostilidade das nações da OTAN. E, obviamente, militarmente, a Rússia sai perdendo ali numa aliança militar do Atlântico Norte. Você tem muito mais soldados, muito mais armamento do que a Rússia poderia enfrentar, principalmente no momento desse pós-guerra, mesmo que a Rússia saia vitoriosa dessa guerra, os custos são muito altos, o custo humano dessa guerra para a Rússia é muito caro, tanto que já tem dentro da Rússia muita gente criticando o Putin por conta da extensão da guerra, ou seja, a durabilidade dessa guerra, o que era para ser uma guerra de 3 meses, já dura mais de ano, quase 1 ano e meio aí se completando. Como você disse, sem previsão Sem de previsão. Hoje você não tem previsão, porque não tem ninguém perto de ganhar. Sim. É aquela coisa, a Ucrânia não vai desistir porque ela quer os terrenos dela de volta. A Rússia não vai abrir mão do que ela já conquistou, então não vai aceitar nenhum tipo de que é o leste acordo. da Ucrânia, ali, Donbás, enfim. Isso, são todos os territórios que estavam sendo discutidos ali. E aí é toda aquela Até questão a Crimeia, da Crimeia. né, voltou, que já estava até falando assim, pô, Crimeia perdemos mesmo. E aí voltou, né? Essa questão, pô, peraí. Então aquela questão uma resolvida da Crimeia, a gente vai resolver agora. Quero Donbás, quero a Crimeia e quero de volta tudo eu agora. quero que vocês saiam daqui e nunca mais pisem no meu país, porque eu vou entrar pra OTAN. O papo, em certa forma, na Ucrânia é esse. A Ucrânia Rússia não quer fazer divisa com a OTAN também, é isso? Na verdade, tem ali OTAN, Rússia... Ucrânia não, perdão. OTAN, Rússia e uma zona neutra, é isso? na verdade você tinha, no começo dessa história, uma zona neutra, né? Porque você tinha a Ucrânia, você tinha a Polônia, você tinha ali a Letônia, Lituânia e Estônia, os países ali bálticos, e você tinha os países escandinavos. Suécia e Finlândia garantiam que eram neutras, justamente por conta da fronteira com a Rússia. A Letônia, Lituânia e Estônia entraram na OTAN, mas como é uma área muito pequena de fronteira e eles tinham negócios econômicos com a Rússia não se abalou muito, mas a Polônia já tinha dado uma incomodada e agora a Ucrânia é aquela coisa. Fala, não, mano, aí não. Porque, como eu disse, para a Ucrânia, os russos acreditam que é uma coisa quase que similar, de irmão menor, de irmão caçula. Eu não vou tolerar que você se bandeie para o lado do meu principal rival. Geopoliticamente, isso não pode acontecer. Lembrando que isso é uma coisa muito mais unilateral por parte da Rússia que por parte da OTAN, tá? A maior nação da OTAN, os Estados Unidos, hoje não se preocupa tanto com a Rússia como um inimigo, entende a Rússia como alguém a se respeitar por conta do número de ogivas nucleares, mas sabe que a possibilidade de uma guerra nuclear hoje é muito baixa. Então entende que o principal rival para os interesses norte-americanos hoje já não é mais a Rússia, e sim a China. China que se mantém sempre com declarações muito em cima do muro em relação à guerra. Nunca condena a Rússia, mas também não fala muito a favor de um conflito, alega que é importante uma diplomacia. Estão jogando bem o jogo, né? Estão jogando bem o jogo. Aprendendo a fazer esse joguinho aí, viu? Entraram tarde, por isso que muita gente analisa isso como uma Guerra Fria 2.0, né? Tem isso. Os Estados Unidos e a China agora é a nova oposição aí, são os novos adversários que estão aí, os dois novos players. Novos não, né? Porque os Estados Unidos já é um player antigo, mas um novo adversário que agora desafia o poder norte-americano é a China e desafia de forma inteligente, com crescimento econômico em lugares muito pobres e vai minando a participação norte-americana. Por isso que essa guerra para os Estados Unidos realmente não é uma coisa tão relevante economicamente, mas é relevante geopoliticamente, para mostrar que ele ainda tem força ali no centro da Europa, principalmente do centro-leste da Europa. Boa. Mais algum comentário? Próximo assunto? Não, aí vamos passando. Vamos passando. Próximo tópico, a cortina se abre, fim da pandemia, OMS decretou. Aí é contigo, né? Assim, meio com todo mundo, né? Mas pensando no lado da biologia. Não, porque aqui eu tenho uma pergunta de leigo, que muita gente veio questionar, e aí eu fui, obviamente, dar uma lida, mas é aquela coisa. Acabar com o estado de emergência global significa fim da pandemia? Não. Assim, de fato, isso não significa que os números diminuíram. É basicamente um ato político em si, porque as medidas de restrição de diversos países, uso de máscara, álcool em gel em todos os lugares, enfim, essas obrigações elas foram diminuindo. O Brasil é um exemplo disso, graças, obviamente, à imunização, que fique bem claro.
graças à vacinação. Ah, não foi efeito manada. Não foi efeito manada, é vacina e ponto final. Isso não importa a opinião de ninguém, é ciência. E basicamente é um ato, né, político em si, mas os números existem, as variantes existem, não à toa. A partir dessa semana aqui em São Paulo tem a vacinação se eu não me engano, da Pfizer, né? A bivalente, Isso, aliás. bivalente. Aliás, eu não tomei ainda, vou tomar essa semana. Também não, porque começou no sábado, não tive tempo ainda. Isso, mas irei, com certeza. Só não fui por questão de tempo, mas é isso, assim. Então, eu acho que como medida mundial, ficou aprendizado que a Ásia já fazia muito bem. Poxa, qualquer tipo de situação de resfriado, nariz escorrendo, tosse, vou colocar minha máscara, que é para não contaminar as outras pessoas. Eu acho que isso, higienização das mãos, que era algo que tinha desde o Rá-Tim-Bum, tinha Sim. musiquinha de lavar as mãos, lembra? Isso ficou, então, poxa, um assunto Covid-19 aí, né? SARS-CoV-2, enfim, isso aí pode aparecer demais, e a tendência é aparecer. Pode ser em relação a agente etiológico, né? Aliás, vestibulandos adoram confundir isso, assim. Agente etiológico, que é o causador da doença, no caso o vírus, né? Com transmissão da doença, que é via gotículas de ar, enfim. Então, fiquem atentos a isso, vacinação, processo de imunização ativa, diferença de vacina para soro, enfim, isso aí. Não, mas com toda certeza vai aparecer. Com toda certeza. Até porque ainda é uma coisa que se debate muito, né? Isso, assim, já tem aparecido nos últimos 3 anos, cada vez mais, o assunto, obviamente, Covid-19, e vai continuar, sem sombra de dúvida. Tem muito o que falar, né? Infelizmente, né, é uma coisa que não vai deixar a gente por um período breve, a gente ainda vai discutir muito isso. Historicamente, a gente ainda não consegue fazer uma análise dos efeitos da pandemia, até porque historicamente a gente precisa de um certo distanciamento para poder falar, não, aconteceu isso, os efeitos foram esses consolidados, a gente ainda está vivendo esse bolo, mas é o que você falou, tem tanta coisa para discutir aí, tem tanta variante para fazer questão, desde o método de produção de imunização até as formas de tratativas de controle de pandemia fracassadas ou que deram sucesso e por que deram sucesso em umas regiões e outras não. O atraso de vacinas, a questão econômica de alguns países terem a imunização muito mais rápido que outros. Até essa questão da África meio que ter sofrido pouco com a pandemia porque você não tinha um levantamento global do que estava acontecendo lá. Então, era aquela coisa... Morreu gente lá, ninguém sabe, ninguém está contando. Você não tem coleta de dados, exatamente. Ninguém sabe o que acontece. Aquela coisa, não sei, não contei, não sei quantos morreram. E muito por conta do isolamento de muitas cidades africanas mesmo, a contaminação ficou muito restrita. E aí você tem aí cidades de países muito mais conectados, com explosões de casos, como a gente teve. E hoje, obviamente, com um número de vacinados muito maior do que nesses países que não tiveram coleta de dados. Né? Muito maior, porém não todos, né? Matheus, passa o slide aí. Eu acho que eu deixei no esquema uma coisa que você me mandou. Isso é triste, né, cara? Que as crianças aí, idades inferiores, mais de 8 a cada 10 crianças não foram vacinadas. Isso é Brasil. Até os 5 anos, né? As crianças até os 5 anos, literalmente só 16% delas foram vacinadas com as 2 doses mínimas que o governo fala que é para proteção básica para a Covid. Sim. Por mais que a gente tenha conhecimento que as crianças de fato não tem aí sintomas, seu sistema de defesa muito mais power, né? Tá lá novinho, intacto, o motor funciona muito bem. Elas não sofrem tanto, mas serve como uma reserva ali do vírus, né? Dali para frente. Até pode porque contaminar a vovó, vai crescer, a criança cresce, a gente não sabe se isso pode voltar a aparecer. Não, tem assim também alguns estudos quais são as sequelas que o vírus pode deixar. Muita coisa saiu, principalmente de doenças cardiovasculares, então isso pode gerar um coágulo ali, né, um trombo. Isso pode ser trombo
Aí esse trombo pode parar em um monte de lugar, né? O trombo quando para ali na coronariana, na artéria coronariana, um infarto do miocárdio, enfim, pode obviamente levar à morte. Neurismas. Aneurisma, enfim, também. Esse trombo pode parar no encéfalo. E é por uma coisa tão besta, né? Porque, assim, por que não? A gente, da década de 80 para frente, criou todo um processo de campanha de vacinação para erradicar uma série de doenças. Mudou o processo de vacinação de várias vacinas para evitar a picada, porque muitos pais alegavam que o filho chorava e reclamava de dor. E aí se criou a vacina por gota. E aí a gente criou quase que um processo mundial de modelo de erradicação de uma série de doenças era um exemplo. e combate que o mundo inteiro olhava e invejava. E, de repente, um processo de regressão na mentalidade científica. De novo, a gente está discutindo aqui ciência. Ninguém vai falar que a vacina não funciona. São dados empíricos provados. Sim. Tomou vacina, não fica doente. Não tomou, está exposto. É fato, era isso. E a gente, de repente, decidiu que a vacinação era um problema. Exato. Assim, é aquilo que eu falo. Você pode ter a sua opinião. Isso não vai mudar a eficácia da vacina. Então, toma a vacina e depois reclama, pelo menos isso, né? Exato, pelo menos fica protegido, né? Então, pensando em vestibular, isso vai encontrar aí, principalmente o nosso público. 99% presta medicina, sejam as particulares ou as públicas, vão encontrar assuntos em relação a vírus, agente etiológico, transmissão, processo de vacinação, imunização ativa, passiva, enfim, fiquem atentos, por favor. Deixando claro que todos os vestibulares de 20 para frente, todos bateram sempre em tudo que foi proposto de alternativa às vacinas e defenderam o processo de vacinação. Todas as questões que apareceram ali, sempre colocando a vacinação em momentos assim, historicamente falando, como uma solução muito eficaz e criticando qualquer alternativa não cientificamente embasada de combate a qualquer tipo de doença. Poxa, você estava falando disso, processo alternativo de imunização, eu não sei se foi na Bielorrússia. Isso eu lembro na época, cara, que assim, foi muito engraçado, contei para todo mundo. Engraçado, porém triste, né? Acho que o presidente falou que assim, poxa, não precisa de vacina não, o negócio é tomar vodka e sauna. Ah, foi na Bielorrússia. Foi Bielorrússia? Bielorrússia, isso aí. Não sei nem se esse cara tá vivo. Cara, acho que ele morreu de Covid. Alegou que se a doença chegasse lá, era só tomar vodka, fazer uma sauna, suar bastante, que você matava a doença. Sim, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, esse cara não está aqui mais, ele morreu de Covid. Se fosse fácil assim, né? Não teria tido problema nenhum, né? Poxa, com toda certeza. Próximo assunto? Vamos para não ficar muito longo o episódio, né? Opa, nossa, isso aí, bom. Não, vou te falar, fim de semana, meu, eu até saí um pouco das redes sociais, assim, eu não aguentava mais notícia do Rei Charles III. Era tudo assim, mulher que apareceu na abadia. Não sei o que, o tênis que não sei quem foi, quais artistas foram. Restauração do trono. Tudo assim. Desde futebol até entretenimento, até fofoca, tudo foi coroação do Rei Charles. O Rei Charles que bom mesmo era um músico, né? Não é o Rei Charles que a gente gosta. Que, vamos ser sinceros aqui, obviamente não temos nada contra o Rei Charles III, Claro. mas na Inglaterra a popularidade dele não é das melhores. Não tem o mesmo carisma da mãe, é isso? Não, essa foi uma das críticas, e o inglês adora essa vida ao redor da monarquia, e eles fizeram uma série de pesquisas, assim, que Elizabeth II faleceu, ou seja, Qualquer a mãe... um também que entrasse ali depois dela ia Sim, sofrer, né? era aquela coisa da rainha eterna, uma rainha muito longeva, que negociou vários momentos da história, teve presente em vários fatos históricos relevantes, era uma figura muito carismática, apesar de ter sido muito jovem, uma mulher muito dura ali nas posições políticas dela, sempre conseguiu, depois de anos de governo, dialogar muito bem com as pessoas que ela precisava, dialogar com o parlamento britânico, dialogar com a própria família em momentos de escândalo. Teve contestações ali da imprensa britânica que alegava
posições muito tradicionais da Elizabeth, mas era uma mulher que passava uma imagem de carisma, de proximidade, apesar de ser uma monarca, com os seus súditos e com o mundo todo, com a comunidade do Commonwealth, a comunidade britânica pelo mundo gostava muito dela e respeitava muito a figura da Elizabeth. Sim. E muita gente, antes mesmo dela morrer, já discutia o fato, a possibilidade dela não morrer, renunciar, ou seja, abdicar ao trono, não em nome do Charles, mas do neto. Já direto, porque fala assim, Charles vai estar velho, mas se o Charles morrer antes da Elizabeth... E realmente ele está assumindo já com uma idade bem avançada, 74 anos. Muita gente não acredita que ele faça um governo tão longevo, não por conta da morte dele, ninguém deseja isso, claro, mas por conta da impopularidade dele em relação aos seus súditos. E é uma pressão principalmente da ala mais jovem da Inglaterra, que não gosta muito da instituição monárquica, porque vê nisso um desperdício de dinheiro, tá? Além de não gostar da figura do próprio rei. Sim. Um cara muito turrão, um cara muito fechado, pouco carismático e que pesa contra ele o fato de ter traído uma mulher que era a princesa do povo, né? A famosa Lady Di. Então, e aí é o que você falou, gerou uma série de notícias porque para a cerimônia dele houve restauração do trono, porque era o trono que o pai dele sentou, e aí teve que restaurar, e aí você teve ali todo um uso das joias da Elizabeth pela esposa do rei Charles, o que gerou um certo desagrado, porque muita gente não gosta da Camila, porque ela foi a outra na relação do Charles com a Diana. Né? Então é aquela coisa assim de vários escândalos, mas... Se tratando de monarquia britânica, escândalo que não falta na história, tá? Nossa Senhora. Eles estão acostumados, aliás, lidam muito bem com isso, vendem muito bem isso e fazem com que isso se reverta em dinheiro para a monarquia. A monarquia britânica é podre de rica, tem muito dinheiro ali e isso faz com que eles não fiquem, de certa forma, blindados em relação a essas picuinhas jornalísticas que aparecem aí. Teve outra notícia que foi a questão do filho, né? O mais novo, que literalmente, o príncipe Harry que foi, mas não foi, na foto oficial não estava. Ele saiu fora da monarquia? Ele abriu mão dos cargos dele, porque ele falou que a esposa dele sofria preconceito, inclusive num documentário aí que muita gente pode ter assistido, que a família nunca aceitou a esposa dele, porque ela era negra e que por conta disso... ela não se sentia bem estando presente ali, havia uma comparação e um trato diferente entre a esposa dele e a esposa do irmão, e que ele preferiu sair daquele mundo, porque aquele mundo não agregava nele, e que ele não acreditava que criar os filhos ali fosse trazer algum benefício. Isso deixou a avó dele na época um pouco irritada, por conta das declarações de racismo, ela alegando que nunca tinha feito nenhum tipo de ato racista. A gente sabe que a coroa britânica, falando disso, é um pouco hipócrita, né? Foi uma das maiores coroas, nações escravocratas da história, que tiveram colônias na África por longos anos e demoraram para libertar suas colônias africanas. Usaram muitos escravos na época da colônia dos Estados Unidos, da colonização da América. Então, é um pouco de hipocrisia, mas ela alegou na época que ela nunca tinha sido nenhuma atitude de desrespeito ou de inferiorização à esposa do Harry. Mas a gente não sabe, né? São fofocas britânicas. A gente só sabe que eles se afastaram, que ele abriu mão de todos os direitos. Também, né? Aí os caras adoram uma fofoquinha, aqueles tabloides britânicos adoram essas notícias. E o rei Charles acabou assumindo muito contestado. Se ele vai ter um mandato tão longevo quanto a mãe, óbvio que não, porque ele já tem 74 anos. Seria impossível, esse cara teria que governar até 150 anos. Tá? Mas se ele vai aguentar a pressão que ele vai sofrer por conta da falta de carisma, por conta de países estrangeiros que já querem abandonar o Commonwealth, o acordo comum com a Inglaterra, por conta mesmo interna da pressão de muita gente querer que o filho já assuma o lugar dele, até por uma questão de carisma, um filho muito mais próximo, a Kate Middleton muito midiática nessa coisa de a princesinha que se aproxima do povo e que tem ali um diálogo muito mais próximo do que a Camilla Parker Bowles, que foi vista como a outra, a que traiu a Diana, que gerou, muita gente joga inclusive nele a culpa da Diana ter morrido, ou seja, é uma situação bem delicada para ele. A Inglaterra está em um momento de cheque em relação à monarquia, é uma monarquia que é muito longeva, mas que é muito dispendiosa, gasta muito dinheiro. E acho que é o momento que
tem a menor quantidade de monarquia ou não? Não sei como que anda a monarquia pelo mundo, para falar a verdade. Você tem muita monarquia no mundo ainda, só que são monarquias esvaziadas. E isso gera realmente essas discussões do porquê manter a monarquia. Porque você tem monarquias, Dinamarca, Suécia, a Inglaterra, a Espanha. Então você tem monarquias ali presentes, mas são monarquias que... Até a Espanha tem monarquia, né, cara? Até esqueço disso. E são monarquias que não tem muito sentido de existir, porque no fundo você tem ou um presidente ou um primeiro-ministro. Exato. Então é aquela coisa, o rei reina, mas não governa. O rei está lá para fazer uma função diplomática, para conversar ali diplomaticamente, mas nos atos de governo eles não têm essa força toda e gera literalmente uma questão, um questionamento para os mais jovens que é, para que ele serve então? Por que a gente tem essa figura? Isso. Ah, por uma questão de tradição. E aí são outras questões, é uma questão de manutenção gasta cultural. Tanto, então? Beleza, tradição, né? Porque o gasto é tão grande, a alegação inglesa é que o dinheiro que é gasto com a monarquia é da própria monarquia. Então, na Inglaterra, o que eles alegam é, o governo não banca nada. Tudo que a gente tem é nosso. A gente banca com os nossos ganhos. Venda de produto licenciado da coroa, visita ao Palácio de Buckingham, visita ao Museu Real, exposições de joias da coroa. Ah, gera muito dinheiro. Tudo isso gera dinheiro. E, aliás, o inglês adora essa questão de quem é súdito da Inglaterra. Eles compram mesmo produtos licenciados da coroa para ter coisas em casa que são conjuntos de chá da rainha. Uhum. E aí ele se sente mais perto na hora de tomar o chá da 5 ali. Sou mais nobre. Isso, eu tô com uma louça ali que a rainha também usa. E isso é uma coisa meio que cultural, é uma coisa da tradição britânica. Para a gente é muito complicado porque a gente não tem uma tradição monárquica. O Brasil teve imperadores, mas não com longevidade. Sempre foram contestados desde o começo do Império até o final do Império, foram figuras contestáveis. E ali não. Ali você tem uma revolução lá atrás, a Revolução Gloriosa, em 1688, 89, que tira a monarquia do poder, mas mantém a figura monárquica. Ou seja, você coloca o parlamento no governo, o parlamento passa a controlar tudo, mas o rei continua existindo. Então essa situação faz com que a Inglaterra tenha uma tradição muito longeva de respeito à figura do monarca. Só que isso passa, obviamente, também pela força que o monarca tem e o impacto que ele gera na sua sociedade, no seu povo. E querendo ou não, você foi falando, eu fui lembrando assim, o rei, no caso a rainha, o que a gente mais viu, obviamente, ele tem o papel de unir toda aquela ilha, né? Sim, exatamente. Querendo ou não, todos os países que ali é... Tem uma outra questão, né? Que é a questão assim, tá bom, o rei é a figura que todo mundo tolera, não só a ilha, como a comunidade britânica no mundo. Isso. E hoje já tem gente que fala, mas esse cara a gente não tem vínculo. A gente tinha vínculo com a Elizabeth. A Elizabeth, tudo bem. Ela circulava bem por todos esses países. Sim, mesmo contestada, mesmo com algumas contestações por conta da história, literalmente a história dela que se mescla muito com a história da descolonização da África, mesmo na África, que ela era mais contestada, ela ainda tinha uma boa circulação, coisa que o Charles não tem. Claro que o Charles acabou de assumir, ele pode muito bem fazer um governo não, né? Mas um reinado muito tranquilo, com um bom diálogo com o parlamento e literalmente conseguindo cativar ali os países que são da comunidade britânica. Isso pode acontecer. Claro. O que a gente acha que é difícil por conta da postura dele, do carisma que ele tem e da própria linha de declarações que ele já deu, que é uma linha mais seca, menos amistosa e muito mais de vocês vão ter que me engolir porque eu sou o herdeiro do trono e acabou. Então, é o tipo de atitude que não é muito agradável. E como que você vê isso aparecendo nos vestibulares, Rosante? Essa questão da monarquia, não da coroação, obviamente, mas a questão, primeiro, de um fim de uma era. A Elizabeth era o fim, literalmente, a morte dela é o fim de uma era de grandes estadistas que tiveram ali muita participação, inclusive no final da Guerra Fria, como Margaret Thatcher, a própria Elizabeth, como você vai ter o Mikhail Gorbachev, o Ronald Reagan, que são os caras que estavam ali liderando as principais nações no final da Guerra Fria, ali na queda do Muro de Berlim. Você vai ter também, possivelmente, a Inglaterra trazendo à tona o porquê que existe um rei ainda se ele não governa. Então isso pode aparecer ali como uma questão histórica de, desde quando existe a figura monárquica sem o peso do governo nas mãos do rei? Ou seja, fazer um link com a Revolução Gloriosa, tá? Você tem essa questão do Commonwealth, da importância geopolítica do porquê a Inglaterra mantém essa comunidade com livre acesso de pessoas e produtos na sua comunidade ou com taxas preferenciais para uma ajuda econômica do país. Afinal de contas, a Inglaterra
é uma das economias mais fortes do mundo, não à toa, porque se você for parar para pegar só a Inglaterra, é uma Exato. ilha que não tem muito recurso, não tem muita matéria-prima, não tem um mercado consumidor muito grande, mas ela se mantém muito forte justamente por uma série de acordos que ela sabe fazer muito bem e utilizar as antigas áreas coloniais hoje como parceiros comerciais. Então você tem essas vertentes aí possíveis de serem cobradas. Boa. Fechou. Tem mais alguma coisa? Não sei se tem, na verdade. Não, é isso. Hoje é isso. Fechamos por aqui, né, Kim? Fechamos por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos. Continuem mandando mensagem se gostaram, se não gostaram. O mais importante é gerar audiência. Isso aí. Mesmo que polêmica. Mesmo que polêmica, não tem problema nenhum. Então, mandem suas sugestões de temas. Poxa, vocês não falaram disso? Será que isso cai? Isso não cai? Enfim, sigam o H Plus aí em todas as redes sociais. Isso aí. Sigam o Comenta Rosante, lá, o Kim. replica, indica para os amigos, indica para os inimigos. É isso. Tá? Tem problema. Para todo mundo. Exato. Fechou? Valeu, aí. Rosante. Muito obrigado. Até a próxima, muito Kim. obrigado. Até a próxima. Beijo. Tchau.